Olá, boa noite. Meu nome é Renan Maleski. Então, hoje eu estou apresentando o meu projeto de conclusão de curso, que é Integrum, Design para a Integração de Crianças com Deficiência Visual em Âmbito Escolar de Ensino Regular. Então, eu começo explicando por que a deficiência visual. Então, dados da World Reporter dizem que a cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo, sendo que 18,6% dos brasileiros hoje possuem algum tipo de deficiência visual. E então a deficiência visual é a deficiência com maior taxa de crescimento no mundo. A deficiência visual, então, ela é caracterizada pela perca da visão de 40 a 60% ou total, segundo dados da OMS. Mas por que em âmbito escolar? Então, seguindo a ideia de Luiz Alberto David Araújo, que diz: o que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro, nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa, então, portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a integração social é o que definirá quem é ou não portador de deficiência. Então, a gente seguiu essa ideia para a concepção do projeto, então tentando fazer com que esses seres sejam mais participativos em sociedade. O problema de pesquisa, então, é como o design pode facilitar a interação do deficiente visual no ambiente escolar, o qual a gente procurou debater sobre isso durante a, a criação da fundamentação, então. O objetivo geral do projeto, então, é desenvolver um projeto que ajude na integração do deficiente visual com os demais colegas e professores e, desta forma, permitir que o mesmo se torne um indivíduo participativo. Então, a gente, junto com a fundamentação, percebeu que o conhecimento e a socialização estão totalmente ligados e interligados. Logo, o indivíduo sem conhecimento não tem opinião para expor ou discutir e socializar em comunidade, segundo Amélia Ramsey. Ou seja, uma criança com deficiência visual, a informação não chega da mesma forma. Então, ela não tem a opção de enxergar a informação e debater e discutir. Por isso, muitas vezes, essa questão fica jogada de lado na questão de relacionamento, né, dessa criança. Então, a gente vem já para a metodologia. Então, a metodologia foi usada o HCD, juntamente com as metodologias de Ellen Lupton e Stig Dorn-Schneider. Então, começando na parte de pesquisa de campo, entrevistas, pesquisa visual, a marca, o produto e o serviço. Depois a parte de criar, então, que é o público, as pessoas, mapa de empatia, canvas, briefing e cocriação. O conceito, a marca, o serviço, o produto e o teste. Na verdade, essas etapas não vão ser todas mostradas hoje no projeto, por questão de tempo. Eu busquei focar então bastante na resolução do projeto nessa apresentação. Então, começando com as entrevistas, então a gente pegou insights principais. As entrevistas foram aplicadas então com os pais dessas crianças com deficiência visual. Foi aplicada na criança com deficiência visual, não diretamente por questões de vínculo, né? A gente não tinha tempo para criar um vínculo com essa criança, então a entrevista foi uh, através dos pais. Os pais fizeram as perguntas para as crianças, então foi feito diretamente com professores também dessas crianças com deficiência visual e professores sem crianças em aula com deficiência visual e também com crianças de visão normal. Então, a partir desses insights foi então descoberto a necessidade de ser um produto acessível, com baixo custo, de fácil compreensão, tátil e um objeto que estimule o aprendizado. Então, o nosso briefing então foi caracterizado o que será feito. Então, a gente definiu que seria uma dinâmica com o objetivo de inserir e incluir o deficiente visual no meio em que se relaciona em primeiro contato social, ou seja, a escola. Dessa forma, então, precisa ser um projeto destinado para dois públicos, pois a gente está falando de ensino regular, para crianças com visão normal e crianças com deficiência visual, ou seja, ele precisa ser atrativo para os dois públicos. Então, por que será feito? Ele vai ser feito porque o conhecimento está totalmente ligado à socialização, né? Por isso que foi definido dentro de sala de aula, para que esse contato seja mais fácil e também para que o projeto seja viabilizado através da sala de aula, né? Percebendo a dificuldade então, que o deficiente visual tem de se comunicar, foi proposto esse projeto. Por que será feito, então, para crianças com 6 a 7 anos, com deficiência visual, baixa visão, foi feito um recorte, então, porque a gente percebeu, segundo os professores, que o ensino regular, na verdade, conta maior parte das vezes com crianças com baixa visão e não cegas totalmente. Então, será uma dinâmica com aplicação em sala de aula, onde o professor seria o mediador dessa dinâmica.
e com o objetivo então de ter o controle de toda essa inter-relação entre as crianças, né. Onde será feito o projeto, então, ele vai ser implantado nas escolas, onde se encontram crianças com deficiência visual, mas nada impede de ser aplicado, então, em crianças com visão normal, que têm dificuldade de relações em sala de aula, né. Ele será feito, então, no momento pós-pandemia, pois ele precisa de muito contato com outras pessoas, outras crianças. Até a gente conseguiu um papel para viabilizar o projeto que fosse antibacteriano, mas ele tem aquele 1% ainda de chance de ter bactérias, e também pelo alto custo, né. Então, dando sequência na parte de cocriação, então, a gente juntou 2 professores de primeira série, uma professora de segunda série e uma pedagoga, a fim de definirmos o projeto em si. Então, nessa parte de cocriação, a gente levantou a questão de qual seria o maior interesse das crianças nesse momento, né, nessa primeira ida à escola. Então foi definido os animais, que as crianças têm um grande apreço pelos animais e buscam sempre aprender um pouco mais. O material, então, que precisaria ser disponibilizado para as professores, para eles conseguirem ter o melhor manuseio e tudo mais, então foi escolhido o papel. Então, a partir disso, a gente tem que criar texturas, experiências, e foi definido também a questão de ensino, né? Pois, como a gente falou lá no começo, não existe, então, uma socialização, uma integração sem ter conhecimento. Então, foi escolhido 3 nortes para a gente conseguir trabalhar, então, que seria a alfabetização, as questões numéricas e as questões cromáticas. Então, foi definido também a dinâmica e também um recorte no primeiro ano escolar, sem por ser o primeiro ano em que a criança entra em contato com outras crianças, que é a escola, né. E então a deficiência visual também, a baixa visão, que foi dado esse recorte, que a gente falou anteriormente. O conceito, então, do projeto foi definido tátil, um projeto para além da visão, um projeto que fala de sinestesia. Então, ele é capaz de influenciar e mexer com todos os sentidos, com a questão de sons, cheiros e texturas, e nessa questão. Então, o embasamento foi feito uma análise de marcas que já falam disso na sua trajetória, né, nessa questão de sinestesia, e também uma análise num texto. Então a marca tem o objetivo principal, além da percepção visual, né, ela tem que conversar com a identidade e a interação do projeto, que é de conectar pessoas, comunicar e buscar a troca de informações, principalmente a interação entre os indivíduos e os seres. Então a gente vem para a palavra integrum, que o name foi determinado a partir da palavra integrar, teria então ela vem do latim, que significa integrum. Então, ela significa no dicionário incluir um elemento num conjunto formado um todo coerente, incorporar, integralizar, ou seja, integrar as pessoas. Então, a parte que eu mais gosto é que diz no dicionário que é unir-se, formando um todo harmonioso, completar-se, ou seja, integrar. E então o nome ficou Integrum. A simbologia, então, da nossa marca, ela é composta pelo símbolo do infinito, que fala das relações de comunicação entre os seres, que é uma relação infinita de comunicação que a gente tem do nascimento até a nossa morte, com tudo que nos cerca, nos rodeia, e o círculo que simboliza, então, o ser em si, em junto, formando, então, o nosso símbolo do Integrum. A missão, então, da nossa marca é integrar, relacionar e fazer com que a integração entre crianças de deficiência visual e visão normal aconteça de forma natural, direta e fácil, assim criando laços e afinidades. A essência, então, é proporcionar uma aprendizagem e educação de modo prazeroso e divertido, fazendo com que todas as crianças estejam umas ligadas com as outras, proporcionar conexões. A marca se trata de ensinar e integrar. A visão, então, é educar é um propulsor para o mundo sem discriminação. A educação é um direito de todos. Os valores, então, da nossa marca é por um mundo igual, onde todos sejam livres, sem rótulos e sem amarras, né? E sem ser julgado por suas capacidades. Então, essa é a nossa marca. Ela ficou, então, com uma fonte mais reta, por se tratar de uma coisa mais profissional, pois ela será um projeto que será proposto para os professores, mas também trazendo a questão lúdica através das cores, né? Do azul e vermelho. Então, a gente não podia deixar de falar de integração na nossa marca também, então foi feito esses recortes na letra, na fonte, para que seja possível trazer também essa questão de integração, né, aonde que traz a sensação de estarem letras sobrepostas com 3 cores diferentes.
Então a fonte usada para a marca foi a Gilbert Bold e a fonte a fonte auxiliar, então, foi a Gibson. Aqui, então, a gente não podia também deixar de fazer uma marca tátil, pois a gente está falando disso, o conceito do projeto é esse. Então a gente criou um quebra-cabeça, onde é que a pessoa pode montar a marca, trazendo as suas partes, né, e fazendo com que a marca não se torne uma marca somente visível, mas tátil ao mesmo tempo. As versões da marca, então, nós temos a versão vertical e a horizontal, sendo a principal. As assinaturas, então, a gente fez para questões de reduções, né? A questão só com a nossa simbologia, a versão 2 então, com o G, que é a parte que mais chama atenção na nossa marca, e a questão reduzida, que seria o 3 com algumas letras principais da marca. Então, a gente criou 2 patterns também, um somente com a simbologia e um trazendo questões de fonte da marca, para se tornar mais divertido. Aqui a gente já começa então com a questão de aplicações, que tem toda a papelaria, a questões de cartões de visita, a questão de então caderno, borracha, bottom e um envelope. A gente também criou uma eco bag, que será disponível para compra. Xícaras também, com as 2 estampas da marca. A nossa almofada, então, também totalmente divertida e lúdica. 2 camisetas também, com as 2 versões, né, a versão com as letras da fonte da marca e também com a questão de simbologia. Um chaveiro que ele é tátil, então feito em MDF, onde é que a pessoa consegue sentir também as letras da marca, não somente uma questão visual. E um caderno com pauta aumentada. A gente focou na capa, então, porque uma das reclamações através das entrevistas que tivemos das crianças é que hoje em dia os cadernos com pauta aumentada, que é, na verdade, o dobro da pauta normal, ele não tem uma capa bonita. E eles se sentem julgados pelos outros colegas por ter um caderno com a capa feia. Então a gente desenvolveu um caderno onde é que a capa ela é tátil. Então, no peixe, tu consegue sentir as escamas, no porco-espinho, os espinhos, na tartaruga, consegue sentir os gomos das costas dela. Então, trazendo além da questão visual, a questão tátil juntamente com o caderno. Então, a resolução do nosso projeto se deu num kit, que seria uma caixa, composta então com um porco-espinho, também trazendo a questão de animais que a gente falou lá no começo, né, que foi decidido juntamente com os professores, um peixe gigante e uma tartaruga gigante. O papel, então, que vai ser disponível para a realização desses animais seriam um papel crepom marrom, laranja, branco e preto, tintas atóxicas e matrizes de MDF, que eu vou estar explicando adiante. Então, esses seriam os animais disponíveis para criação no nosso kit Integrum. Agora, aqui tem a parte de dentro, então, interna da caixa seriam esses materiais que viriam dentro. Dentro dos envelopes, então, vem os animais grandes recortados e com fitas já passadas no local para facilitar a montagem do professor. Adiante eu vou estar explicando um pouco mais para vocês. Então, aqui tem o porco-espinho. O nosso porco-espinho, então, ele foi pensado para ser uma atividade que explore a alfabetização da criança, a fim de trazer uma dinâmica divertida, alegre, descontraída, e, além de tudo, a integração das crianças, né? Então, foi colocado nos espinhos letras, as quais correspondem também com o porco-espinho, e eles vão estar fazendo a colagem disso, então. Aqui nós temos o manual que vem dentro do nosso envelope do porco-espinho, e aqui eu vou dar uma explicação de como seria feita a dinâmica, então. Ela seria assim: o professor propõe atividade para as crianças, coloca elas em círculo, sentadas no meio da sala. Então, após posicionar, faz a demonstração de como deve prosseguir a colagem do papel crepom, que eles deveriam rasgar o papel crepom e colar sobre o porco-espinho, evitando as delimitações das letras, né? Para que eles possam chegar e depois fazer a colagem. Então, dando sequência ao professor, depois de toda essa etapa feita, a colagem do material, onde aqui as crianças vão estar interagindo entre elas, tendo contato, trocando os papéis, passando cola, uma colando, já começa a integração desde aí, desde essa parte do projeto, né? Então, depois tem a questão de ensino, onde é que as crianças vão estar, então, colando os espinhos do porco-espinho nele mesmo, correspondente com as letras, trazendo a questão de ensino, integração também, fazendo com que as crianças interajam entre si.
Então após isso, então o professor ele vai montar o animal, que ele vai vir desmontado, né, ele vai fazer a finalização do animal, deixando ele nesse modelo que eu apresento para vocês. Então dando a sequência, é disponibilizado então juntamente com o manual um QR Code, onde é que será direcionado para um canal do YouTube, onde é que contará uma história também falando um pouco de integração de uma forma mais leve para as crianças, trazendo a questão então de sons para o nosso projeto. Então, depois dessa dinâmica feita, é proposto para que a criança, então, crie o seu próprio animal. Um animal em tamanho menor, A4, onde eles possam, depois, no final da aula, então, montar esse animal, brincar, e se divertir juntamente e, mais uma vez, integrar elas mesmas, fazendo com que seja de forma leve, através de uma brincadeira, né. Então será disponibilizado a matriz, onde eles poderão fazer o desenho dentro numa folha, e onde é que é possível a criança com deficiência visual fazer o desenho e também a criança com visão normal. Então, depois viemos para o projeto do peixe. Então, o peixe foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar aprendizado por meio da cromia das cores, né, e de leitura, onde é que será proporcionado, então, esse material e as crianças terão, então, os papéis crepom nas cores preto, laranja e branco, onde é que eles deverão fazer bolinhas e colar nos lugares correspondentes, né, e delimitados do animal. Também na parte da cabeça e no rabo, então, e nas barbatanas é proposto que eles façam a mesma colagem como a colagem do porco-espinho, onde é que eles vão estar rasgando o papel e fazendo a colagem. Então, aqui a dinâmica se tem do mesmo modo, é colocado as crianças em círculo, elas fazem toda a montagem do animal, fazendo as bolinhas e colando, e depois, então, o professor pode contar uma história também relacionada ao peixe, e dando sequência a toda essa interação, né, que vai acontecer na construção do objeto, eles podem, então, também é disponibilizada uma matriz na qual eles podem fazer a criação, da forma que acharem melhor, colorindo, pintando. Aí vem da criatividade de cada criança, também estimulando a parte cognitiva, a parte de criação e o lúdico, né. E temos também a tartaruga, então, que a tartaruga, ela fala, então, das questões numéricas, aonde proporciona, então, uma dinâmica divertida também, aonde que eles têm a intenção de encaixar nos lugares corretos e seguir a ordem dos números. Então, do zero, eles têm que colar o um em cima, e em cima do um o 2, e seguindo uma sequência. Então, é uma dinâmica divertida, onde é que eles têm que se ajudar para a questão de encaixe e tudo mais uma vez trazendo a integração e a socialização dessa criança no meio do projeto, né. Então, depois disso montado e o professor, então, feito toda a questão da montagem, finalização, é proposto que as crianças façam uma dinâmica diferente da colagem de papel. Então, é feita a dinâmica através da tinta, onde todas as crianças vão estar reunidas, o professor vai passar um pouco de tinta na mão e elas vão ter esse contato direto com o animal, onde tem todas essas elevações, onde é que elas possam passar tinta, ter um contato direto com a matriz, né, de papel disponível para eles. E então criando uma interação, um contato mais aproximado ainda e trazendo essa questão de sinestesia, desse contato com a tinta, essas sensações diferentes. Então após isso, então é disponibilizado mais um QR Code para o professor nesse manual, onde é que estará contando a história também da tartaruga. E no final, então, da atividade, é proposta também uma matriz, onde é que eles podem estar recriando esse animalzinho, para que eles possam interagir e se integrar, brincar e mexer com todas essas partes que a gente falou anteriormente, de cognição, parte lúdica e mexendo um pouco com a parte de criação pessoal da criança, né. Então, agora a gente vai para a parte do serviço. Então, explicando mais, nosso serviço contará com um site, no qual estará disponível o kit para venda, todas as matrizes, os cadernos e todas as nossas aplicações mostradas anteriormente, a fim de viabilizar o projeto. Então, a gente buscou fazer a compra vezes 2. Como seria isso? No nosso site estará disponível, então, a compra normal do projeto, do kit, e também a compra de todos os outros materiais. Mas a compra vezes 2, ela fala do seguinte, ela entra para a questão social. A gente tem o nosso projeto social, que a pessoa estará adquirindo um das peças que foi comprada, mas pagando o dobro do valor, para que esse valor seja revertido, então, e redirecionado para a distribuição do nosso kit,
que a gente entra em contato, então, com todas as associações de deficientes visuais do Brasil, e eles nos indicam, então, escolas que têm crianças com dificuldade de interação, crianças com deficiência visual, claro. Então, esse kit será enviado para esse centro de deficientes visuais, onde eles farão a entrega desse kit para escolas que são desfavorecidas e não têm oportunidade, então, de ter nosso kit. Então, ele será disponível dessa forma gratuitamente. Então, aqui eu vou explicar um pouco do site. Então, o site conta com a página inicial, o home, onde é que fala um pouco do projeto, produtos, capacitação, empresa, fala então de toda a nossa missão, valores, essências da nossa marca. Então, tem a parte então de cadastro, bem simples. Então, a parte de empresa, que fala um pouco da nossa empresa, fala então do nosso projeto, o que é o que oferecemos, os nossos produtos, fala das questões de deficiente visual no mundo, no Brasil. Tem a parte de capacitação, então, onde é que nós vamos estar oferecendo também, além dos nossos materiais, cursos de capacitação gerado nessa questão de integração, então, da educação inclusiva, educação especial. Então, na parte onde é que diz programa, então será disponibilizado aqui a questão de duração do curso, quais que são o planejamento do curso, o que vai abordar o curso, o que a gente vai falar aqui dentro do curso e tudo mais. Esse curso também tem a questão de comprar vezes dois, que também será disponível, então disponibilizado para nosso projeto, né, principal. Há questões de produtos, então, nossos produtos terão a questão de compra vezes dois, aqui vocês conseguem ver bem. Então, teremos os cadernos, o kit, ressaltando, então, esse projeto, na verdade, ele é o começo de um projeto, a gente está falando só da primeira série, né, o primeiro grau escolar, mas ele pode ser muito além disso, a gente pode então transformar nele num projeto de segunda série, terceira série, quarta série, subsequentemente com todos os anos escolares, fazendo com que a integração então dessas crianças, desses jovens, seja de forma mais coesa, né? Então aqui o produto vezes dois, quando tu dá um clique em cima de comprar vezes dois, aparece um anúncio explicando então do que a gente está falando, né? Quando passa o mouse em cima. Então, clicando no comprar vezes dois é redirecionado para uma página nossa onde é que fala sobre o nosso projeto e como ele funciona. Então, a gente tem também uma sala de bate-papo onde é que a gente busca trazer inovações para a gente, busca compartilhar ideias em questões de ensino, do kit, então também onde é que os professores podem discutir se o kit está funcionando para eles, se ele está sendo efetivo, de que formas estão utilizando, se estão utilizando alguma outra forma que seja mais efetiva, além do que a gente já indica, os métodos usados em sala de aula, experiências que os professores têm, é uma troca de informações, ou seja, integrar a partir da web também troca de informações dos professores. Então, aqui a sala de bate-papo, como seria a sala de bate-papo, né? As conversas. E então, aqui tem fotos do projeto, né? Ressaltando que o projeto não foi aplicado em escolas por questões de pandemia, né? Esse projeto se trata de um projeto pós-pandêmico, né? Como falado anteriormente. Então, a gente traz as fotos do projeto aplicado com algumas crianças que a gente teve contato, que elas tinham contato entre elas, né? Então, aqui a questão da tartaruga e toda a questão de pintura dela. A questão, então, da matriz da tartaruga, como que seria a questão para a criança conseguir reproduzir esse desenho e criar o desenho depois. Aqui a questão do peixe, então, toda a colagem do peixe, como é que foi o processo. Aqui, então, a questão da matriz do peixe. Essas matrizes foram todas produzidas pelas crianças. Todos os materiais mostrados anteriormente foram produzidos por crianças. Então, ele tem esse conceito dessa cara mais desapegada, né? E aqui a matriz do porco-espinho. Então, como foi feita a aplicação e como o resultado final. E muito obrigado, esse foi meu projeto. Agradeço a todo mundo.